sociedade sem que as condições históricas, concretas, objetivas de cada momento estejam criadas. Portanto, as leituras, muitas leituras que se fizeram de Marx, de Engels, foram leituras que não consideravam exatamente essas observações que eles faziam aí, né? Eles consideravam que era o proletariado que ia fazer essas revoluções, né? E o proletariado, naquele momento, no século XIX, né, era visto exatamente como aqueles trabalhadores que estavam envolvidos diretamente ali na produção, principalmente na produção industrial, né? E por isso que ele vai dizer, ó, proletários de todo o mundo, unidos, né? Que é a última frase dele no Manifesto Comunista, né? Porque ele considerava exatamente que essa era uma luta que deveria ser travada pelo proletariado do mundo todo, né? Um processo que ele se caracterizava como histórico universal, né? A dependência universal, essa forma natural de cooperação dos indivíduos à escala da história mundial, será transformada pela Revolução Comunista em controle e domínio consciente desses poderes, que, engendrados pela ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, se lhes impuseram e os dominaram até agora, como se tratasse de poderes absolutamente estranhos, né? Ou seja, a maneira como esses poderes são construídos, de forma a exercer um controle sobre os indivíduos, então, no desenvolvimento das forças produtivas, atinge-se um estágio em que surgem forças produtivas em meio de circulação, que só podem ser nefastos no âmbito das relações existentes, e já não são forças produtivas, mas sim forças destrutivas, o maquinismo e o dinheiro. Assim como, fato ligado ao precedente, nasce no decorrer desse processo do desenvolvimento uma classe que suporta todo o peso da sociedade, sem desfrutar das suas vantagens, que é expulsa do seu seio e se encontra numa posição mais radical do que todas as outras classes. Uma classe que inclui a maioria dos membros da sociedade e da qual surge a consciência da necessidade de uma revolução. Consciência essa, que é a consciência comunista e que, bem entendido, se pode também formar nas outras classes, quando se compreende a situação dessa classe particular. Está errado ali, ó. Se pode também formar nas outras classes, quando se compreende a situação dessa classe particular. Então ele dizia que o proletariado ele tem em si já esse caráter revolucionário pela condição em que ele está. Mas essa consciência revolucionária, ela pode ser adquirida também por membros de outra classe, né? Então não há uma mudança do ponto de vista da maneira como se dá essa hierarquia entre uma minoria que controla o poder e que controla os meios de produção e uma maioria que é explorada. O Marx diz que agora é a vez de que esse processo revolucionário se dê de forma diferente. E se dá de forma diferente significa quebrar todas essas estruturas. E essas estruturas, primeiro, ao ser tomadas, para elas serem destruídas, elas devem ser feitas de forma a que caminhem no sentido de não só se autodestruir, mas de se eliminar com as classes sociais, né? O primeiro caminho, evidentemente, é por fim a propriedade privada, né? Torna-se necessária uma transformação maciça dos homens para criar em massa essa consciência e levar a bom termo esses objetivos. Com destaque, ora, uma tal transformação só pode ser efetuada por um movimento prático, por uma revolução. Esta não será, então, necessária pelo fato de constituir um único meio de liquidar a classe dominante, mas também porque só uma revolução permitirá à classe que derruba a outra aniquilar toda a podridão do velho sistema e tornar-se apta a fundar a sociedade sobre novas bases, né? Portanto, ele dizia, né, aquilo que eu falei ali anteriormente, é que não é simplesmente uma luta política. É muito mais do que uma luta política. A luta revolucionária é uma luta que ele está propondo, né, e que ele vai propor, portanto, com mais ênfase a partir dessas elaborações, é de que essa luta revolucionária, o proletariado tome o poder, exerça a ditadura do proletariado, que é o socialismo, e nesse processo caminhe para o comunismo, portanto destruindo o Estado.
Né? Sem o Estado, sem a propriedade, sem o Estado, desaparecem, portanto, as classes. Né? E é isso que ele diz, que é a radicalidade, é exatamente essa, de fundar uma nova sociedade sobre novas bases, diferente de como até então se deram essas evoluções ou essas passagens de um modo de produção para outro. E por fim, acho que esse é o último, a consciência é um produto social, né? E continuará a ser enquanto houver homens. Né? Na época do Marx não tinha esse politicamente correto, né? De hoje, na questão do gênero, portanto, a expressão é sempre o homem, sempre o homem, sempre o homem. Infelizmente que hoje já avançamos mais e há necessidade de citar homens e mulheres, né? É um produto social, portanto, isso que é construído aqui, nossa ideia, nossa mente, nossa consciência, ela é construída em função da maneira em que nós vivemos, das condições históricas, das condições políticas, alimentados pelas ideias que são difundidas pela classe dominante. E nós construímos essa consciência a partir exatamente da maneira como a classe dominante impõe as suas ideias. Né? Então, todas as formas e produtos da consciência podem ser resolvidos não pela crítica intelectual, pela redução à consciência em si, ou pela metamorfose em aparições, em fantasmas, etc. Mas unicamente pela destruição prática das relações concretas de onde nasceram as bagatelas idealistas. Portanto, a condição de mudar a maneira das pessoas pensarem é mudar a maneira como elas vivem. Isso é o que Marx vai, evidentemente, apontar. Portanto, não é a crítica, mas sim a revolução, que constitui a força motriz da história, da religião, da filosofia ou de qualquer outro tipo de teorias. Né? E aí, os dados, né, quando foi redigida a ideologia alemã, entre os anos 1845 e 46, publicada em 1933 e lançada simultaneamente em Leipzig e Moscou. No Brasil foi editada em 1980 e no ano passado foi publicada aí a última edição pela editora Boitempo, saiu uma edição única, né? E a crítica, a tradução, pelo menos que eu já li, é uma crítica boa, né? E o que eles disseram, né? Eles disseram essa frase, eles disseram no prefácio a contribuição à crítica da economia política, né? E eles disseram exatamente isso: abandonamos tanto mais prazerosamente o manuscrito, a crítica roedora dos ratos, na medida em que havíamos atingido o nosso fim principal, ver claro em nós mesmos. Né? Então era o objetivo que Marx e Engels buscavam, e para isso, para ver bem claro dentro deles mesmos, portanto, como é que eles chegaram àquele estágio, como é que a sociedade que eles estavam vivendo chegaram àquele estágio, e eles se debruçaram e elaboraram um manuscrito extenso, que foi transformado em 2 livros, mas que eles não deram importância e deixaram lá para que os ratos se satisfizessem se formando ideologicamente. Né? É o que eles vão dizer. Então, está aí as fontes, né? Ideologia alemã, um livrinho, apenas uma parte, né? Esse livro aí, Dicionário de Pensamento Marxista, e algumas imagens que eu peguei do Wikipedia.